Capítulo 14. Sinto saudades dos dias em que você estava mais perto, em Londres, de modo que podíamos escrever um ao outro com mais frequência. Agora, infelizmente, ficamos à mercê das marés. Nossas cartas se cruzam no meio do oceano. A senhora Petwestel falou que esse era um pensamento encantador. Nossas cartas acenando uma para a outra, com pequenas mãozinhas, de um navio para o outro. Já eu sou da opinião de que a senhora Petwestel anda exagerando no vinho consagrado do reverendo. Por favor, agradeça ao Capitão Hawksby pela forceca lilás que ele mandou para mim e diga que chegou em perfeitas condições, um raminho tão frágil e, ao mesmo tempo, forte o suficiente para sobreviver à jornada de Massachusetts a Derbyshire. Não é impressionante? Como provavelmente nunca terei a oportunidade de agradecer a ele pessoalmente pelo presente, por favor, não deixe de informá-lo de que vou guardar com muito carinho. É um mimo ainda mais especial por ter me trazido um pedacinho do mundo do meu irmão. Carta de Cecília Rancourt ao irmão Thomas. A pequena morte. A julgar pela expressão cunhada pelos franceses, eles deviam mesmo saber das coisas, porque a tensão que retesava no corpo de Cecília, o apetite pulsando inexorável, que ela não entendia como satisfazer, todo aquele turbilhão arrastava em direção a algo que parecia mortal. Edward, arquejou ela, eu não posso. Pode, sim, garantiu ele, enterrando nela não apenas suas palavras, mas também a voz, a boca colada à pele de Cecília, enquanto seus lábios libertinos exploravam languidamente os seios dela. Ele a tocava, ele a beijava, em lugares do corpo que ela mesma nunca se atrevera a explorar. Era como se estivesse enfeitiçada. Não, era como se tivessem, enfim, despertado. Já fazia 22 anos que ela habitava aquele corpo, mas só naquele momento estava começando a aprender para que ele servia. Relaxe, sussurrou Edward. Ele só podia estar louco. Não havia nada relaxante naquele conjunto de sensações. Ela não tinha a menor vontade de relaxar. Em vez disso, queria agarrá-lo e cravar as unhas nele e gritar enquanto era levada ao limite. Exceto pelo fato de que não sabia qual era esse limite, nem o que poderia haver do outro lado. Por favor, implorou ela, e parecia irrelevante o fato de não fazer ideia de pelo que estava implorando, porque ele sabia, por Deus, era bom que soubesse. Se não soubesse, ela ia matá-lo. Com a boca e com os dedos, ele a levara ao auge do desejo. E então, quando ela ergueu os quadris em um pedido silencioso por mais, ele enterrou o dedo dentro dela, ao mesmo tempo em que corria a língua pelo seio. Ela se desmanchou, gritou o nome dele, erguendo ainda mais o quadril. Cada músculo se contraindo, era como uma sinfonia feita de uma única nota solitária. Então, quando seu corpo se tornou rijo, como uma tábua, ela enfim respirou fundo e desabou no colchão. Edward tirou o dedo dentro dela e se deitou ao seu lado, apoiando no cotovelo. Quando ela conseguiu recuperar energia suficiente para abrir os olhos, encontrou o sorriso cheio de si que estampava o rosto de Edward. O que foi isso? Perguntou ela sem fôlego. Ele afastou uma mecha de cabelo da testa suada dela e então a beijou entre as sobrancelhas. A pequena morte, murmurou ele. Ah, aquela única sílaba continha um mundo inteiro de encantamento, foi o que pensei. Ele pareceu achar graça do comentário, mas de uma forma deliciosa que fez com que ela enrubescesse de prazer. Ela o fazia sorrir, ela o deixava feliz. Quando enfim chegasse o dia do acerto de contas de Cecília, aquilo haveria de valer alguma coisa. Contudo, eles ainda não tinham consumado o casamento. Ela fechou os olhos. Tinha de parar de pensar daquele jeito. Não havia casamento nenhum. Aquilo não era uma consumação, era... O que houve? Perguntou ele. Ela ergueu o rosto. Edward a encarava com aqueles olhos azuis muito vivos, mesmo a tênue luz de fim de tarde. Cecília, não era bem preocupação que havia em sua voz, mas ele sabia que algo tinha mudado. Eu estou apenas... Ela tentou encontrar algo para dizer, algo que fosse de fato verdade, e acabou concluindo. Encantada. Ele sorriu, o mais leve dos sorrisos, mas foi o suficiente para marcar para sempre o coração dela. Isso é bom, não é? Ela sentiu da melhor maneira que conseguiu. Era mesmo bom, pelo menos por hora. Já na semana seguinte, ou no mês seguinte, quando a vida se despedaçasse, ela lidaria com a situação quando ela se apresentasse. Edward acariciou o rosto dela carinhosamente com o nó dos dedos e a encarou, como se estivesse tentando ler a alma dela. No que será que você está pensando? No que ela estava pensando? Que o desejava? Que o amava? Que por mais errado que fosse, ela sentia que eles eram mesmo casados. E tudo o que ela mais queria é que aquilo fosse verdade.
nem que fosse só por uma noite. Edward, me beije, pediu ela, sentindo que precisava retomar o controle. Precisava estar presente naquele momento, sem se deixar flutuar em direção ao futuro, a uma realidade em que o sorriso de Edward já não seria mais dela. Veja só quem ficou mandona de repente, provocou ele. Ela, contudo, não se deixou abalar. Beije-me, repetiu ela, pegando-o pela nuca. Agora. Ela o puxou para perto, e quando seus lábios se tocaram, seu desejo explodiu. Ela o beijou como se ele fosse o próprio ar em seus pulmões, a única coisa de que precisava para viver. Beijou-o com todos os sentimentos que trazia dentro de si, tudo que jamais poderia dizer a ele. Era uma afirmação e um pedido de desculpas. Era a expressão de uma mulher agarrando-se à euforia enquanto era possível, e ele correspondeu da mesmíssima medida. Ela não sabia o que a possuíra, mas suas mãos sabiam muito bem o que fazer, puxando-o para perto, desamarrando os cordões da calça que ele ainda vestia. Um gemido de frustração escapou da garganta dela quando ele se afastou, saltando para fora da cama para tirar a inconveniente peça de roupa. Ela não desviou o olhar dele e, por Deus, como ele era lindo, lindo e muito, muito grande, a ponto de fazê-la regalar os olhos apreensiva. Ele deu uma risadinha ao notar a perplexidade no rosto dela, mas, ao voltar para a cama, assumiu uma expressão selvagem. Vai caber, disse ele, ao pé do ouvido dela, com uma voz rouca. Ele deslizou a mão pelo corpo dela até chegar à fenda entre as pernas, e foi só então que ela percebeu como estava quente e molhada e excitada. Será que ele a satisfazera de propósito, apenas para que ela estivesse pronta para ele? Se fosse o caso, tinha funcionado muito bem, pois ela o desejava de forma avassaladora. Desejava-o dentro de si, que se fundisse ao corpo dela e não se soltasse nunca mais. Ela sentiu uma pressão quando ele se posicionou, sem a penetrar por inteiro, e arquejou. Serei delicado, prometeu ele. Não sei se quero que você seja delicado. O corpo de Edward estremeceu, e ao erguer os olhos, Cecília viu que ele trincava o maxilar com força para não perder o controle. Você não pode dizer essas coisas. Ele ainda conseguiu falar. Ela arqueou as costas, tentando ficar ainda mais perto dele. Mas é verdade. Ele prosseguiu, e ela sentiu o próprio corpo se abrir para ele. Está doendo? Perguntou ele. Não, mas é muito estranho. De uma forma boa ou ruim? Ela piscou algumas vezes, tentando assimilar o que sentia. Estranho, só isso. Não sei se gosto dessa resposta, murmurou ele. Ele passou as mãos por baixo dela, segurando-a por trás, avançando ainda mais para dentro. Cecília ofegou ao sentir mais um centímetro do membro de Edward deslizar em seu interior. Não quero que seja estranho, sussurrava ele no ouvido dela. Acho que vamos fazer isso muitas e muitas vezes. A voz dele parecia diferente, indômita, e Cecília sentiu algo muito feminino reluzindo-se dentro de si. Era por causa dela que ele estava daquele jeito. Aquele homem, grande, poderoso, estava perdendo o controle, e tudo por causa do desejo que sentia por ela. Ela nunca se sentira tão forte. Contudo, era uma sensação diferente de que tinha acabado de experimentar. Ao usar apenas as mãos e os lábios, Edward provocara nela um turbilhão de desejo, alçando-a aos céus de tanto prazer. Agora, por outro lado, era como se ela tivesse que se acostumar a ele, a acolher as medidas dele. Não estava doendo, mas não era tão gostoso quanto antes. Pelo menos não para ela. Já para Edward, dava para ver no rosto dele um reflexo de tudo o que ela mesma acabara de sentir, toda a tensão do desejo. Ele estava adorando, e isso bastava para ela. Para ele, por outro lado, parecia não bastar. Edward franziu o seio e ficou imóvel. Ela lhe lançou um olhar inquisitivo. Não está funcionando, disse ele, beijando a ponta do nariz dela. Você não está sentindo prazer? Parecia que sim, mas talvez estivesse errada. Estou quase morrendo de prazer, respondeu ele, com um sorriso enviesado. O problema não é esse. Eu é que não estou dando prazer a você, mas você já me deu prazer, sabe muito bem disso. Ela corou a falar, mas não queria que ele tivesse a menor dúvida de que ela estava gostando. E por acaso acha que eu não poderia lhe dar prazer uma segunda vez? Cecília arregalou os olhos. Edward enfiou a mão entre os dois e encontrou o ponto mais sensível do corpo dela. Ela vira a mão dele se aproximando, mas a sensação quando ele a tocou foi tão intensa que Cecília não conseguiu reprimir um gemido de surpresa. Agora sim, murmurou ele. E então a tensão começou a crescer mais uma vez. A pressão, o desejo, era tudo tão intenso que ela nem percebia que, a cada movimento, ele deslizava um pouco mais para dentro. Sempre que ela achava que já tinha acomodado tudo, ele recuava para então se aprofundar a um novo limite, cada vez mais perto do âmago dela. Cecília não sabia que dava para se aproximar tanto de outro ser humano. Não sabia que podia chegar tão próximo e ainda querer mais. Arqueou as costas, cravando os dedos nos ombros dele, até que, enfim, Edward estava com o corpo inteiro colado ao dela.
Ah, meu Deus, ofegou ele, isso é muito bom. Edward olhou para Cecília, embaixo dele, e ela pensou ter visto um leve brilho úmido em seu olhar no instante que precedeu o beijo, um beijo tórrido e apaixonado, e então ele começou a se mexer. No início, os movimentos foram lentos e deliberados, criando uma fricção deliciosa dentro dela, mas só até o momento em que a respiração dele se transformou em intensos arquejos, e ele abandonou qualquer cautela para se entregar a uma frenesi. O desejo de Cecília também aumentava naquela jornada, rumo ao precipício, mas ela estava longe de se sentir tão entregue quanto ele, o que mudou no instante em que ele se ajeitou e envolveu o mamilo dela com os lábios. Ela soltou um gemido de susto e surpresa, perplexa com a conexão impossível entre seus seios e seu sexo, e então começou a sentir céus. Quando Edward começou a apertar o outro mamilo, o corpo de Cecília se retesou e estremeceu, e ela sentiu intensa contração entre as pernas. Isso, grunhiu Cecília. Ele apertou os seios dela com uma força que ela jamais pensara que gostaria, mas estava muito bom, e então, uma frenesi lacinante, ela chegou ao clímax outra vez. Ai, meu Deus, grunhou ele. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Desvairado, Edward arremetia com vontade, até o momento em que ficou quase imóvel, entregando-se à última estocada, murmurando o nome dela e deixando o corpo desabar. Cecília. A voz dele mal passava de um sussurro. Ela acariciou as costas dele, fazendo movimentos lânguidos e circulares ao longo da coluna. Cecília, e mais uma vez, Cecília. Parecia que ele tinha desaprendido todas as palavras além do nome dela, e ela adorou. Deus sabia que ela mesma não conseguia pensar em nada além do nome dele. Estou colocando muito peso em você, murmurou ele. Estava mesmo, mas não havia problema. Ela amava o peso do corpo dele. Edward rolou para o outro lado, sem se deslançar inteiramente dela. Nunca mais quero parar de tocá-la, disse ele, com a voz sonolenta. Ela se voltou para ele. Os olhos dele estavam fechados e, se ainda não tinha dormido, não tardaria a cair do sono. A respiração já assumia uma cadência constante e a ponta dos cílios dele, tão grossos e escuros, tocava a bochecha. Ela percebeu que nunca tinha visto Edward adormecer. Já fazia uma semana que eles compartilhavam a cama, mas todas as noites ela simplesmente ia para o seu lugar e virava para o outro lado. Ficava ouvindo a respiração dele e se esforçava tanto para ficar imóvel e quieta que acabava quase esquecendo de respirar. E dizia a si mesma que, se ficasse escutando, perceberia o instante em que ele adormecesse. Mas, até aquele dia, ela sempre pegara no sono antes. De manhã, ele sempre levantava antes dela e já estava vestido, ou quase, quando ela abriu os olhos, bocejando à luz do novo dia. Era por isso que aquele momento era tão especial. Edward não tinha o sono agitado, mas mexia um pouco a boca, quase como se estivesse sussurrando uma oração. Ela ansiava por tocar o rosto dele, mas não queria acordá-lo, sem contar com a demonstração de força e resistência que acabara de fazer. Ele ainda não estava com a saúde totalmente recuperada e precisava descansar o máximo que pudesse. Então ela só ficou observando, esperando pela culpa que logo envolveria o coração dela. Queria convencer-se de que ele havia seduzido, mas sabia que não era verdade. Ela poderia ter parado a qualquer momento. Tudo o que precisava fazer era abrir a boca e confessar seus pecados. Mordendo o nó dos dedos, ela reprimiu uma risada amarga. Se tivesse dito a verdade a Edward, ele teria saído de cima dela como um raio. Teria ficado furioso e provavelmente a teria arrastado até o padre mais próximo para se casar com ela no ato. Aquele era o tipo de homem que ele era. Mas ela não podia fazer isso com ele. Ele estava praticamente noivo daquela outra garota, a vizinha de quem falara, Billie Bridgeton. Cecília sabia que ele gostava muito da moça. Sempre sorria ao falar dela, sempre. Mas e se eles estivessem mesmo noivos? E se, nos meses que perdera para a amnésia, ele tivesse prometido a ela? E se ele a amasse? Isso também podia estar esquecido por conta da amnésia. Contudo, mesmo com toda a culpa que corria nas veias, Cecília era incapaz de se arrepender. Em breve, tudo o que lhe restaria daquele homem incrível seriam as lembranças, e ele estava determinado a colecionar lembranças mais intensas, ao diabo com todo o resto. E se tivesse um bebê? Ela levou a mão à barriga, onde naquele mesmo momento a semente dele poderia estar fecundando o ventre dela. Se tivesse um bebê? Não, era improvável. Uma amiga de Cecília, Elisa, tinha passado um ano inteiro casada antes de conceber, e a esposa do vigário levara ainda mais tempo. Ainda assim, Cecília sabia o suficiente para concluir que não podia continuar dando sorte ao azar. Talvez devesse dizer a Edward que tinha medo de engravidar tão longe de casa. Não seria nenhuma mentira declarar que preferia não ter que fretar a jornada transatlântica com o bebê na barriga, ou mesmo em seus braços. Por Deus, já fora terrível o suficiente sem bebê algum. Apesar de não sentir enjoo, a viagem tinha sido tediosa e muitas vezes assustadora. Passar por tudo aquilo com o bebê?
Ela estremeceu. Seria um verdadeiro inferno. O que houve? Cecília se remexeu ao ouvir a voz de Edward. Pensei que estivesse dormindo. Eu estava. Edward bocejou. Ou quase. Uma das pernas dele ainda estava por cima de Cecília. Então ele a recolheu e puxou Cecília para mais perto, abraçando-a. Algo a chateou, disse ele. Claro que não. Ele a beijou na nuca. Você estava incomodado com alguma coisa, percebi. Dormindo? Quase dormindo, corrigiu ele. Está dolorida? Não sei, respondeu ela com sinceridade. Vou pegar um lenço para você. Ele a soltou e saiu da cama. O olhar de Cecília o acompanhou enquanto ele atravessava o quarto em direção à bacia com a água. Como ele podia se sentir tão confortável com a própria nudez? Será que era coisa de homem? Prontinho, disse ele voltando para junto dela. Ele havia umedecido o lenço e com movimentos delicados pôs-se a limpá-la. Aquilo já era demais. Ela teve que fazer muita força para não chorar. Quando terminou, ele largou o lenço na beirada da cama e voltou à posição anterior, ao lado dela, apoiando-se no cotovelo e usando a mão livre para brincar com os cabelos dela. Diga para mim, o que está incomodando você? Murmurou ele. Ela engoliu em seco, reunindo toda a sua coragem. Não quero engravidar. Ele ficou imóvel, e Cecília ficou grata pelo fato de o quarto estar na penumbra. Não sabia se queria descobrir qual era o sentimento que o olhar dele estava evidenciando. Talvez já seja tarde demais, disse ele. Sim, eu sei, é só que... Você não quer ter filhos? Não, exclamou ela, surpreso com a intensidade de sua resposta, sem a menor dúvida. Queria ter filhos, e só de pensar em gerar um filho dele, o desejo era tanto que ela sentia vontade de chorar. É só que eu não quero engravidar enquanto estivermos aqui, na América do Norte, prosseguiu ela. Sei que há médicos e parteiras, mas quero voltar para casa em algum momento, e não quero ter que passar por essa viagem com o bebê a tiracolo. É claro, respondeu ele, franzindo o seio. Faz todo sentido. E também não quero fazer a travessia grávida, continuou ela. E se acontecer alguma coisa? As coisas simplesmente acontecem, independente do lugar, Cecília. Eu sei, mas acho que me sentiria mais confortável se estivéssemos em casa, na Inglaterra. Nada daquilo era mentira, só não era a verdade integral. Ele continuou afagando os cabelos dela em um movimento suave e acalentador. Você parece tão transtornada, murmurou ele. Ela não soube o que dizer. Não precisa ficar tão aborrecida, disse ele. Como eu falei, agora já pode ser tarde demais. Mas podemos tomar certas precauções. Podemos? O coração dela chegou a se animar, antes que ela se lembrasse de que tinha problemas muito maiores. Ele sorriu e tomou o queixo dela nas mãos, voltando o rosto dela para ele. Ah, podemos sim. Eu poderia te mostrar agora mesmo, mas acho que você deve descansar. Preciso de uma boa noite de sono, prosseguiu ele. Tudo vai parecer melhor amanhã de manhã. Aquilo não era verdade. Mesmo assim, Cecília adormeceu. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!